Vamos falar da Santa Inquisição? Este vídeo não tem a intenção de ofender ninguém. É baseado na verdadeira história de um passado que talvez muitos não sabiam. A caça bruxas foi uma perseguição religiosa e social que começou no século XV e atingiu seu apogeu no século XVI ao século XVIII, principalmente na Europa. Você sabe o que motivou a Santa Inquisição? Ela foi motivada pelo medo da Igreja Católica de perder seus fiéis. Então, a Inquisição, ou Santa Inquisição, foi uma espécie de tribunal religioso criado na Idade Média para condenar todos aqueles que eram contra dogmas pregados pela Igreja Católica. Acreditem vocês ou não, mas segundo relatórios de estudiosos que não podem ser confirmados, a Santa Inquisição matou talvez o triplo de pessoas que Hitler. A verdade é que, embora o apogeu da Inquisição tenha se dado no século XVIII, a perseguição dos hereges pelos católicos tem registro bem mais antigo. No século XVII, foram massacrados a mando do Papa Inocêncio III, que liderou uma cruzada contra eles, que eram considerados hereges do sul da França, por pregarem a volta da Igreja às suas origens e a rejeição à opulência da Igreja Católica naquela época. Em 1252, a situação, que já era ruim, piora. O Papa Inocêncio IV publica um documento chamado Estipar D'Annunzio, onde autoriza o uso da tortura como forma de conseguir a confissão e conversão dos hereges. O documento é renovado pelos papas seguintes, reforçando o poder da Igreja e perseguição. A Inquisição tomou tamanha forma que até os soberanos e nobres temiam a perseguição pelo tribunal e por isso eram obrigados a ser condizentes. Até porque naquela época o poder da Igreja era intimamente ligado ao Estado. Mais terrível que qualquer episódio da história humana até então, a Inquisição enterrou a Europa sob um milênio de trevas, deixando um saldo incontável de vítimas de tortura e perseguição, que eram condenados pelo chamado Autos da Fé, ocasião em que
é lida a sentença em praça pública. Bem, Galileu Galilei. Quem não conhece? Ele é aquele famoso que diz que a Terra é redonda e gira em torno do Sol. E por causa dessas afirmações, Galileu Galilei foi exemplo bastante famoso da insanidade cristã da Idade Média. Ele foi perseguido por afirmar, através de suas teorias, que a Terra girava em torno do Sol e não ao contrário. Mas para ele, o episódio não teve mais implicações. Já outros, como Giordano Bruno, o pai da filosofia moderna, e Joana d'Arc, que afirmava ser uma enviada de Deus para libertar a França e utilizavam roupas masculinas, esses não tiveram o mesmo fim que Galileu Galilei. Eles foram mortos pelo Tribunal do Santo Ofício. Uma lista de livros proibidos foi publicada. O índice dos livros, ou através da qual diversos livros foram queimados ou proibidos pela Igreja. Maleus Maleficarius, ou chamado Martelo das Bruxas. Chamado de o Martelo das Bruxas ou Martelo das Feiticeiras, a partir dele a Igreja Católica matou, torturou e perseguiu várias mulheres naquela época. As acusadas de bruxaria ou de fazer pacto com o diabo e de serem hereges foram levados à fogueira mais de 100.000 delas, só na Europa. Ornelas passou a ser o guia de perseguição às mulheres acusadas de prática de magia, fazendo com que todo esse período fosse conhecido como a caçada às bruxas, tendo seus eventos mais acentuadamente ocorridos na França e na Alemanha, e em alguns momentos na Inglaterra, Bélgica, Suíça, Itália e outros países, até no Brasil. O livro é dividido em 3 partes. A primeira relata a propriedade do demônio e sua ligação com a bruxaria. A segunda trata de como lidar com os maléficos durante o dia. Finalmente, a terceira parte faz a descrição de como proceder aos julgamentos e como cumprir as sentenças. A mulher como instrumento do diabo. Bem, eu acho que a morte para essas mulheres era um alívio, já que para confessarem que eram bruxas, muitas delas eram muito torturadas, abusadas sexualmente, violentadas pelos próprios membros do clero. Essa obsessão sexual rapidamente cresceu a ponto em que a mulher vivia com medo de um dia, a partir do nada, pudesse ser acusada por alguém de ser uma bruxa. Visto que a acusação era equivalente à culpa, aquela mulher podia esperar uma morte lenta sob a tortura das mãos dos sacerdotes ditos celibatários. E haviam vários instrumentos de torturas, não apenas a tortura sexual. Elas eram esfaqueadas, tinham as unhas dos dedos arrancadas, entre outras coisas mais, coisas inconcebíveis à nossa imaginação. As mulheres foram alvos por séculos da perseguição da Igreja Católica na Santa Inquisição. Olá, amigos sobrenaturais. Meu nome é Paula. O assunto de hoje é da Santa Inquisição. Naquela época, amigos sobrenaturais, era muito simples. Ou você era cristão e acreditava em Deus e na Igreja Católica, ou caso contrário, você serviria ao diabo. Sendo assim, essas mulheres sozinhas e na maioria das vezes eram chamadas de ajudantes do diabo, e nada mais elas eram do que curandeiras, e usavam de ervas para fazer suas poções para ajudar a curar os males da alma e do corpo. Por algum tempo, a igreja viveu em harmonia com as chamadas bruxas, mas no ano de 1231 se instalou a Era da Santa Inquisição.
Então a igreja começou a caçar e a matar todas aquelas mulheres que para ele eram bruxas. Essas mulheres eram presas e constantemente torturadas, e quando confessavam serem realmente bruxas, eram enforcadas ou queimadas vivas. Na época, havia também um teste para se saber se a pessoa era uma bruxa ou não. Eles pegavam as mulheres, amarravam seus pés e suas mãos e jogavam dentro de um lago, pois eles acreditavam que a água era uma coisa pura. Se a pessoa flutuasse para fora da água, isso queria dizer que a mesma estaria a expulsando de lá. Sendo assim, essa pessoa seria uma bruxa. Caso contrário, se ela afundasse, não era uma bruxa, mas provavelmente já teria morrido afogada. Uma das primeiras bruxas a ser condenada foi Walpurga Hausmann, que morava na Alemanha no ano de 1547. Ela era parteira há mais de 19 anos. Depois da morte de vários bebês, Walpurga foi acusada de bruxaria, pois as crianças nasciam aparentemente normais e saudáveis, só que com um tempinho depois elas morriam. Sendo assim, na base da tortura, Walpurga realmente confessou ter matado 43 bebês e sugado seu sangue como uma vampira. E depois disso, com certeza, meu amigo, foi pena de morte e ela foi queimada viva. Desde então, tudo que essas mulheres usavam no seu dia a dia se tornou símbolo das bruxas. Por exemplo, o seu chapéu, que na verdade era só uma variação do chapéu das camponesas da época. O gato preto, que era o bicho de estimação delas na época, que também não precisava ser preto, podia ser de qualquer cor. Ou até mesmo a vassoura, que muitos achavam que ela usava ela para voarem ou irem de um lugar para o outro. Mas na realidade, as bruxas de hoje somente contemplam a natureza e não fazem mal a ninguém. Muitas das vezes, essas torturas eram feitas ao público para que a própria população, assim, condenasse e aprovasse a morte da mulher que foi condenada por bruxaria. Mas a maior parte, a grande parte das mulheres condenadas pela igreja tiveram documentos e confissões forjadas pela própria igreja católica. Outras eram intimidadas, torturadas e forçadas a manter relação sexual com sacerdotes para não serem acusadas de bruxaria. Conclusão: um número mais ou menos estimado de 75 milhões de mulheres, crianças e até mesmo homens e famílias inteiras pagaram um alto preço pela Santa Inquisição. Diante das informações supracitadas, torna-se notório afirmar que a Inquisição teve um papel de grande valia para a história da humanidade e principalmente para a história da mulher. Nesse caso, o gênero mais perseguido durante o processo inquisitório. Caso que eu não concordo muito com isso. A Igreja valia-se de seu poder de iluminação através da fé para punir e alcançar todos os seus interesses, explícitos e implícitos, e como a mulher foi alvo constante desse mecanismo e opor quanto ela passou para alcançar o que foi alcançado por elas na sociedade. No inverno do ano de 1692, em uma aldeia chamada Salem, em Massachusetts, nos Estados Unidos, alguns puritanos e peregrinos se mudaram para lá. Salem, nessa época, era apenas uma pequena aldeia, e essas pessoas foram para lá pois estavam desiludidas com a sua igreja na Inglaterra. Os acontecimentos se iniciaram na casa do reverendo Samuel Parris. Na época, sua esposa se encontrava doente, e ele resolveu deixar sua filha Betty, de 9 anos, e sua sobrinha Abigail, de 11, aos cuidados de Titoba.
uma índia caribenha trazida de Barbados pelo reverendo Parris. Tituba começou a contar às meninas histórias fantasiosas de quando ela vivia em Barbados, e nessas histórias incluía magia e voodoo. Ela ensinou as meninas a lerem a sua própria sorte, colocando clara de ovos em um copo de água. Ela acreditava que assim as meninas poderiam ver a forma de seus futuros maridos. Depois disso, essas meninas começaram a ensinar as outras meninas da aldeia a fazer esses tais feitiços. Mas com o tempo, as meninas começaram a agir de formas estranhas e do nada começavam a entrar em transe. Como o médico da época não conseguiu encontrar nada que pudesse ser comprovado pela ciência, ele então presumiu que isso era obra de feitiçaria. Ao serem pressionadas a dizer quem havia feito esses tais feitiços, as meninas acusaram então Tituba, que por sua vez saiu acusando outras mulheres da aldeia. Como eu havia dito para vocês, a maioria dessas pessoas confessavam as bruxarias na base da tortura. Ou muitas vezes eles pegavam as parteiras do povoado para ficarem verificando seus corpos, a fim de ver se elas teriam a chamada marca do diabo. Ah, meu amigo, na base da tortura, até eu que sou mais besta confessava qualquer coisa. Os historiadores dizem que no caso de Salem foi uma espécie de histeria coletiva, pois o povoado passava por sérios problemas na época. E se vocês, amigos sobrenaturais, gostaram desse vídeo, não deixe de dar o seu like, compartilhar em suas redes sociais e se inscrever no canal. Também, se quiser, pode deixar nos comentários aí abaixo sugestões para próximos vídeos. Até mais e façam somente magias de amor. Tchau!